do Senhor, eu quero gravar um vídeo falando o quanto é difícil ser crente. Eu escuto pessoas falando assim, é muito fácil ser cristão. Eu escuto, respeito as pregações, né, de pregadores, pastores, líderes, diáconos, falar é fácil ser cristão, irmão. Quando você está liberto, você faz de boa, né? Mas não é fácil, não é. A verdade é que não vai ser fácil. E a palavra, eu tenho respaldo bíblico para te dizer que não é fácil. A palavra fala que Paulo e Silas, após libertar uma menina do espírito imundo, eles são chicoteados, suas roupas são rasgadas e eles são lançados na prisão. Então não é fácil, né? E ali sangrando, com a roupa rasgada, eles começam a louvar e adorar. Ser cristão não é fácil, não vai ser. Nunca vai ser. Você vai pregar a verdade, você vai ser abandonado. Prova disso é Jesus, que morreu para salvar o mundo. E o que nós, o mundo, porque nós somos o mundo. Nós deixamos de ser do mundo quando aceitamos Jesus como Salvador e passamos a ser propriedade de Cristo. Mas enquanto não aceitamos Jesus, nós somos propriedade do mundo, né? E o que o mundo fez? O mundo crucificou. O mundo, quando Pilatos pergunta a quem vocês querem que eu solte, Barrabás, ou seja, levando para os dias de hoje, o estuprador, aquele que bate em mulher, aquele que abusa sexualmente de criança, ou Jesus, que veio pregar o que é certo, o bom, e todo mundo solta Barrabás, ou seja, eu prefiro soltar o estuprador, o pedófilo, o que bate em esposa, que maltrata os animais, do que salvar Jesus, do que ficar do lado de Jesus. Imagina uma multidão, a mesma multidão que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus veio para pregar o amor, foi a que gritou, eu prefiro que você solte Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Então não é fácil ser cristão. Eu respeito a pregação deles, mas a Bíblia me dá respaldo para dizer que sim, quando a gente é liberta, fica mais fácil de algumas coisas, mas não é. E eu quero falar um pouco da pastora Márcia. Por quê? Porque amanhã, irmão, é muito ruim quando você chega num ambiente que ninguém te conhece, que ninguém conhece a tua história, que ninguém sabe quem você é. Você é julgado às vezes por causa de uma palavra, de uma coisa, não é levado em consideração toda uma vida, tudo que você faz, todo um caminho que você traçou. Ou seja, Jesus chegou, quem é esse homem? Ah, é o filho de José e Maria. Não, ele era o filho de Deus. Tem toda uma história que não tem começo, porque ninguém criou Deus, coisa de doido, né? Mas quando a gente morrer, a gente vai entender. É que nós somos muito pequenos, muito pó, muito cinza, para compreender toda a dimensão de Deus. E queremos explicar Deus. O que nós conseguimos explicar Deus é que o Espírito Santo nos permite. Mas eu quero falar um pouco da pastora Márcia. Essa semana, primeiro deixa eu falar um negócio. Quando eu ainda não era crente, o Júnior e a Stephanie eram bem pequenos, nós estávamos indo para um almoço. Com essa história você vai entender quem é a pastora Márcia. Eu não era crente, era jovem. E nós andando de ônibus, né? Porque sempre andei de ônibus e a pé, sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, de Recife, né? Eu desci do ônibus, nós estávamos atrasados para o almoço de família, o pessoal estava esperando a gente, nos esperando para almoçar. Gente, não liga se eu falo português errado, não, ainda estou aprendendo, tá? Eu comecei a estudar aos 18 anos e aquele supletivo de 3 meses cada série. Então, a maior parte das coisas que eu sei, eu praticamente aprendi sozinha, tá? Eu aprendi correndo atrás, então você vai ver muita dificuldade. E eu absorvo muito o que as pessoas falam. Se falar errado perto de mim, eu também falo mais errado, que não me ajuda nem um pouco. Então, por favor, ame a mim do jeito que eu sou, falando português errado. Se você quiser me dar aula de graça, porque eu não tenho como pagar, eu aceito, porque eu gosto de aprender. Amém? Mas me ame do jeito que eu sou. É isso que eu tô pedindo nesse vídeo. E nós descemos do ônibus. E assim que eu desci, eu não sei por que, cargas d'água e circunstância, as pessoas me acham no meio de uma multidão. Eu sempre arrumo problema por causa disso. Assim que eu desci do ônibus, ponto lotado, uma senhora bate no meu ombro e fala: filha, esse ônibus que tá vindo aí é o tal, tal, tal. Aí falou um número lá. E eu olhei e falei: não, não é. Mas eu pensei: pô, deve ser igual minha mãe, não sabe ler nem escrever. Só que quando eu virei, eu percebi que ela era cega e ela estava me pedindo ajuda. E eu falei assim: eu falei pra ela: eu tô esperando o meu ônibus, mas eu vou pedir alguém. Aí eu vi meu ônibus vindo, gente. Meu filho, Stephanie Júnior, né, o pai dele já preparado para entrar no ônibus, querendo comer, já tarde, o povo lá esperando, né? Graças a Deus o ônibus veio, graças a Deus o ônibus veio, né?
E eu olhei para aquela senhora, eu falei, eu vou pedir a alguém. E eu pedi, pô, eu vou pegar o ônibus, tem aí as pessoas, tipo de má vontade, né? Ah, se vier antes, eu falo. Aí eu falei, meu Deus, vão deixar ela largada. E eu fui pedir licença à minha família na época. E eu falei, só um instante, deixa eu botar ela no ônibus. E eu esperei para botar ela no ônibus. E eu esperei o ônibus dela vir, porque ela era cega. Coloquei ela no ônibus, ela agradeceu, me abençoou, em nome de Deus, né? Mas eu vim escutando meu filho, na época com uns 8 anos, falando, mãe, tu ajuda todo mundo. E eu senti muito orgulho de mim naquela hora, porque o meu filho de 8 anos estava reclamando que eu paro para ajudar todo mundo. Mas isso tem sido um grande problema. Não é que eu queira, não é que eu sou boazinha, não, irmão. Mas parece que está entranhado em mim. Há um tempo atrás, eu peguei o ônibus e entrou uma criança e ele estava sem o Rio Card dele, mas uns 7 anos, pequeno, com o uniforme dele. Ele passou por baixo da roleta e o motorista começou a agredir aquela criança com palavras. E, como eu falei, tanto lugar para aquela criança sentar. Onde que aquela criança foi sentar? Aonde? Do meu lado. E eu fiquei parada, olhando assim para aquela criança, com a cabeça baixa, aquele homem, o motorista do ônibus, falando tanta besteira. Da próxima vez eu não vou deixar entrar, não, seu moleque, não sei o que. Passou baixo da roleta, babá. E eu olhando para aquela criança de cabeça baixa, cara, quando eu vi, eu falei, moço, dá carona. Quando você vê com um uniforme de escola, dá carona, mesmo que não esteja indo para a escola, dá carona, não julga não. Eu evangelizo dentro de uma comunidade chamada Vila Aliança, e em outras também, mas essa é a que eu evangelizo mais. E tem crianças lá que não sabem ler nem escrever, então dá carona, né? E é melhor ele estar indo para a escola do que estar vendendo drogas, do que estar aí sem obter informação. Dá carona, moço, dá carona. Ele morou um radinho na minha casa, ele tinha 17 anos e ele só sabia escrever o nome dele, David. Se você entrar, agora até que não tá mais, porque andaram pintando as paredes, mas estava escrito Léo Moura, que era o nome que era usado no tráfico. Dá carona, dá carona. O David, com 8 anos, o David não trabalhava no tráfico, não sabia ler nem escrever, dá carona. E ali aquele homem ficou mais irritado ainda. Gente, por Deus, eu falei com esse tom, respirando fundo, né? Mas eu não consegui não falar. É por isso que eu consigo arrumar um problema, eu não consigo não falar. E aquele homem começou a falar, e a mãe, não é que a mãe daquela criança estava no ônibus, estava todo mundo entrando, daqui a pouco a mãe entrou, e a mãe, quando viu o homem falando, a mulher pensou que eu é que estava brigando, já que o filho dela estava sentado do meu lado de cabeça baixa. E aquela mulher começou a me agredir com palavras. E eu, para encerrar o assunto, fiquei olhando para fora e falei, bem feito, sua besta. Aprende a ficar calada. Quando é que tu vai aprender a ficar calada? E aí eu abaixei a cabeça e eu olhei a criança, ele me olhou assim de rabo de olho. E ele me deu um sorrisinho. E eu falei, então tá. Então valeu a pena ficar sendo xingada dentro do ônibus. Por esse sorrisinho valeu a pena. Por que eu tô falando isso, irmão? Porque essa semana realmente eu me bati. Que semana difícil foi essa semana, irmão. Uma hora um grupo me chamando de homofóbica porque eu prego que o homossexualismo é pecado. Gente, é pecado. Eu tenho que, se Deus mandou pregar, eu prego. Agora, se não mandou, eu fico quieta. Eu só falo o que Deus manda, irmão. Pelo amor de Deus. Eu oro o dia inteiro. Senhor, o que é para falar? O que é para falar? Aonde é que é para pregar? Peço a Deus a palavra na Bíblia e peço a Deus a revelação da palavra. Onde que é para pregar? Então, um grupo querendo me lixar porque eu sou homofóbica. E o outro rapaz dizendo que eu passo a mão na cabeça dos homossexuais, me mandou um monte de áudio me arrebentando, né? Porque eu passo a mão, porque a minha igreja estava cheia de homossexual, porque eu não prego direito, porque é isso mesmo, bababam. Aí, como se não bastasse, vem outra situação. Você ainda está se recuperando. Fora! Que semana difícil, irmão. Que semana difícil. E tem gente pregando que é fácil ser cristão. A quantidade de mulheres que estão orando, pedindo o marido dos outros, e ainda aí você vai falar que tá errado, a mulher ainda quer te bater, ainda fala pastora do capeta, Satanás purinho, eu, né, no caso que digo irmão, não é de Deus.
por Deus, irmão, eu não falo gritando, eu não falo brigando. Às vezes eu perco um pouco de paciência, mas é quando a pessoa já está me agredindo, né? Mas aí Deus vai me dar um puxão, porque eu tenho um pai que quando eu faço um negócio errado, ele não pega, ele não passa a mão na minha cabeça, não. Ele briga feio. Quando eu erro, meu pai briga comigo, ele puxa a minha orelha. Aí eu vou, né, respiro fundo. E eu quero contar para vocês uma coisa que eu passei nessa semana que acho que chegou o meu limite, né? Meu limite de parar um pouco para respirar. Porque eu estava, vamos dizer assim, eu costumo dizer para a igreja que você pode pregar o testemunho sem nomes e endereço, para edificar vidas. Mas muitas vezes a gente falando acaba, né, revelando um pouco as coisas, mas não é essa a intenção. A intenção é que através de um testemunho, de uma situação que você passou, isso é Bíblia. Na Bíblia, a Bíblia é um conjunto de testemunhos de pessoas, o que elas passaram, o que elas viveram, para que nós venhamos aprender o que Deus falou com elas, o que Deus mandou fazer. Então, através de testemunho dessas pessoas que estão na Bíblia, mas nós somos a Bíblia de Deus. Nós somos, então o nosso testemunho tem que servir para edificar a vida. E é complicado, porque você não pode dar nome nem endereço, né? Mas você tem que falar o que você tem vivido, e eu quero falar. Então eu vou falar por parábolas uma história real, exatamente da maneira que Jesus falava. Eu estava numa reunião, né? E já tive um problema com essa pessoa. Por quê? Porque em outra situação, eu chegando na reunião, né, para outra reunião, meu esposo me levou de moto, e quando eu desci da moto, a pessoa estava encostando o carro, essa pessoa tem dinheiro, a moto do meu marido a gente ainda nem começou a pagar, vai começar a pagar em prestação. A pessoa falou assim, ai, cara feia, eu não tenho muita intimidade com essa pessoa, é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aliás, é mais boa noite, porque as reuniões são à noite. E ela falou, cara feia, eu ia falar, não, quem me conhece sabe que eu tenho cara feia mesmo, eu tenho que viver sorrindo, porque eu tenho uma expressão meio carrancuda, igual uma amiga minha que eu falo pra ela, você é igual a mim, se eu não estiver rindo, os outros acham que eu tô brigando, né? Porque a minha cara é feia, parece que eu tô brigando. E você parece que tá chorando, filha. Quem olha fala, o que aconteceu? Ela não aguenta mais. Ela tem aquela cara, parece que tá chorando, então tem que viver sorrindo. E ela, pessoa veio aí, por ela falar isso, eu saber que eu sou às vezes um pouco antipática, né? E eu preciso melhorar, né? Eu sou meio cantinho, me deixa quieta no meu canto. Se eu tiver no meio dos meus, eu fico tranquila. Mas se eu não tiver num grupo de pessoas que não me conhecem e que já estão me julgando e me condenando, eu prefiro ficar um pouco distante. Mas enfim, eu parei. Mas que porcaria que eu fiz? Parar para não parecer antipática. Por quê? Porque ela veio falando mal de uma pessoa. E eu não achei justo, porque essa pessoa é super bacana, essa pessoa é super legal, essa pessoa tem ajudado muito. E quando ela veio falando, eu cortei, eu escutei o que ela falou e eu fui logo cortando, né? E eu fui falando, não, olha só, ele tá certo, tal, é assim, desse jeito, babá. Então a pessoa na hora me deu um fora. Então ali eu já perdi uma amizade. Já não tinha amizade, perdi uma amizade. Mas passou uns 10, 12 dias. O que me acontece? Cheguei na outra reunião, tivemos um problema no grupo da reunião. Por quê? Porque ela estava fazendo algo errado, né? E já foi falado que todo o povo seria prejudicado, né? Por causa de a frase correta que foi usada, por causa de todos pagam, e eu não acho justo isso, né? E o meu Deus fala de justiça, o meu Deus fala de praticar justiça. E eu fui e falei, pô, se você acha que isso tá certo, você faça, né, na frente da outra pessoa, né? E eu vou chegar mais cedo na reunião, porque eu quero ver. Gente, eu gosto. Desculpa o deboche. Mas eu amo ver as pessoas fazendo o que é certo. Eu gosto de estar presente. Quando alguém tá adotando um animal, pegando um animal na rua, ai, eu gosto. Se eu pudesse, eu filmava, né? É porque não pode, né? Filmar outras pessoas assim, mas eu filmava, olha, resgatando um animal. Eu gosto de estar presente quando alguém está fazendo alguma coisa certa. Mas o que ela estava fazendo é errado. Mas eu falei, eu vou chegar cedo na reunião para ver fazer. Talvez ela tenha entendido isso mal, né? Talvez ela tenha entendido por quê? Porque não me conhece. Porque se me conhecesse, saberia que eu não brigo, eu não revido. Vai me bater e eu não vou apanhar. Esse é o mal. Você chegar num ambiente onde as pessoas não te conhecem, não sabem a tua história, não sabem quem você é. Esse é o mal. E eu cheguei, eu sentei, e quando eu sentei, irmão, cheguei cedo antes, já tinham botado deixa quieto. Já tinha botado
algo na minha cadeira para eu não sentar na minha cadeira, né? E eu fui, sentei mais para trás. Quando ela chegou na reunião, a reunião já tinha começado. A reunião já tinha começado. A pessoa que ia fazer a reunião já estava no ambiente. Ela entrou porta dentro, bateu no meu ombro. Vamos lá para fora agora, com o olho pequenininho, cheio de ódio. Irmão, quando ela bateu no meu ombro, tira isso da tua cabeça que pastores têm 2 asas, são seres celestiais e salvos. Não, pastores são seres humanos. Quando ela bateu no meu ombro, primeiro, por ela ser muito grande, muito enorme, vamos dizer assim, né? Ela pensou, a baixinha, vou arrebentar a baixinha. Provavelmente ia mesmo. Mas a baixinha também é forte, porque a baixinha passa o dia carregando a mãe. A baixinha carrega a mãe para lá e para cá no colo. A baixinha é forte, irmão. A baixinha aguenta um saco de cimento. Essa baixinha aqui é musculosa de carregar água no morro. Foi assim que eu cresci, carregando água no morro. Lata d'água, 20 litros, irmão. No braço, morro assim, eu morava lá em cima. Essa baixinha adquiriu força fazendo faxina para criar o filho, empurrando o guarda-roupa, empurrando o sofá para lá e para cá. Essa baixinha passa o dia carregando a mãe, que deve estar em torno, minha mãe deve estar com 60 quilos. Então essa baixinha podia apanhar com certeza, mas a baixinha também ia arrebentar, mano. A hora que ela fez, vamos lá para fora, irmão, o sangue subiu, eu olhei para uma cadeira vazia. Eu ia levantar e atacar a cadeira na cara dela. Só que na hora, quem prega o evangelho, eu não nasci para pregar, eu nasci para viver o evangelho. Na hora eu fiquei repetindo para mim, olhando para a cadeira. Crente apanha e não revida. Crente apanha e não revida. Ela me chamando lá para fora e eu, crente apanha e não revida. Crente apanha e não revida. Aí teve uma hora que eu olhei e falei, você é crente? Aí um grupo riu, né? Porque que eu pensei, ela é crente, né? E crente não faz essas coisas. Saiu, porque a pessoa não para, né? E eu repetindo mais rápido, né? Crente apanha e não revida, crente apanha e não revida, crente apanha e não revida. E sentada na cadeira ouvindo humilhação. Né? E a pessoa que ia fazer a reunião pegou meu nome bem alto na sala, brigou comigo e o errado ficou certo e o certo ficou errado, né? E eu saí como errada na situação. Estou explicando isso porque é muito difícil ser crente, irmão. Você fazer o que é certo e você apanhar, você fazer o que é certo e você ser xingado, você fazer o que é certo e ser abandonado. Você está disposto a ser cristão? Teve uma pessoa que mandou um áudio para mim e falou assim, Márcia, evita falar de religião, porque quando você perguntou para ela se ela era crente, você viu o grupinho rindo? Aí eu fui e falei assim, não, mas não era de religião que eu estava falando, era de caráter. O nosso Deus tem caráter, irmão. O nosso Deus é muito certinho com as coisas dele. E para sermos e entrarmos na casa dele, para sermos filhos de Deus, não adianta estar na igreja, não adianta ser crente. Quantos crentes bebendo cerveja no meio da rua? Você não pode, é complicado você sentar numa mesa na rua e tá todo mundo, um monte de garrafa de cerveja, você sendo cristão, vão dizer que você está bebendo. Depois, quando você for pregar, até você falar que branco não é preto, que preto, né? Que vermelho não é azul, que amarelo não é rosa. É complicado. Ser cristão não é fácil, não, irmão. Mas eu quero deixar esse áudio para você entender quem é a pastora Márcia. A pastora Márcia não ia bater. Se você ouviu falar, nossa, a pastora Márcia está envolvida numa briga, né? Tem um menino aqui, só para encerrar, tem um menino aqui, que eu tava vindo de noite um dia a pé, né? Eu acho que eu vejo muitas coisas porque é a pé, né? Quem anda de carro passa tão batido que não vê nada. Por isso que, misericórdia, eu vinha. Ele veio com um cachorro. Cara, ele veio segurando as 2 patas do cachorro. O cachorro tem 4 patas para andar com 4 patas, já se entenda isso. Ele veio segurando as 2 patas, cheio de ódio, puxando aquele cachorro. O cachorro se esforçando tanto, pequeno, para acompanhar a raça pequena, né? Vira-latinha pequeno. Eu amo os vira-lata, gente. Eu amo o cachorro amigo. Aí, amo todos, né? Amo todos. Amo todos, na verdade, amo todos. Ele veio segurando as 2 patas e puxando. Aí aquilo já... Ai, gente, pastores têm sentimento, pastores são seres humanos, se cortar, sangra,
entendeu? Nós somos humanos. A minha alma foi se abatendo. E ele puxando o cachorro, fazendo um esforço para acompanhar ele grande, com as duas patinhas. Aí ainda soltou uma das patas, ele veio puxando com uma pata só. Misericórdia. Eu falei, vai quebrar a pata. Aí eu apertei meu passo. Eu não sei por que eu me meto. Eu não sei. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, tu vai quebrar a pata do cachorro, cara. Tu não quer o cachorro, abandona e larga aí. Nós moramos aí em frente a uma praça, marca animal abandonado, tu abandona que outra pessoa que ame animais vai pegar. Aí ele me olhou. Cara, esse garoto não é crente, mas é mais crente do que eu, que ainda abri minha boca. Ele me olhou cheio de ódio. Pensei, vai me xingar agora. Mas eu não ia responder, não. Por Deus, não ia, não. Infelizmente, eu ia deixar ele maltratar o animal, que é o que me dói. Aí eu começo a chorar. Eu tô parecendo a Ana Paula, misericórdia. Agora eu dei pra chorar. Antes eu ria. Eu já sabia que eu tava perdendo a paciência porque eu tava rindo. Aí os outros olhavam e já ia me puxando. Ela tá perdendo a paciência. Mas hoje eu começo a chorar. Agora eu dei pra isso. Jesus realmente tá voltando, porque eu realmente tô chorando. E ele me olhou e não revidou. Pegou o cachorro no colo e saiu marchando. Aí eu entrei cheio de raiva. Aí depois eu descobri que ele é vizinho. Aí Jesus começa, eu tô orando e Jesus vai lá pedir perdão a ele. Vai lá pedir perdão a ele. Aí eu encontrei ele na rua e eu falei, posso falar com você? Aí ele parou, já achando que eu ia brigar com ele. Aí eu falei, pô, quero te pedir perdão. Eu também tenho um cachorro, o meu cachorro, todo mundo conhece o Spike, ele pula na lama, tem hora que dá vontade de matar, tem hora que dá vontade de jogar ele na parede, mas eu lembro que eu amo ele, que quando a gente ama, a gente tem que aceitar os defeitos da pessoa. E eu limpo aquela lama, eu respiro fundo, me acalmo. Meu cachorro apronta, foge. Tem dia que foge todo dia, consegue driblar todo mundo. É um cachorro muito inteligente. Ele consegue fazer coisas que o pessoal fica impressionado. E quando ele volta e sobra para mim dar banho. Então você me perdoa aí e tal. Aí ele também me pediu perdão, explicou que realmente ele estava um pouco sem paciência, que, né, estavam procurando, o cachorro estava sumido há dias, né, e o cachorro tava tal, e me pediu perdão. E eu descobri que esse menino é uma excelente pessoa, né? E ele é excelente. Ele perdeu um pouco de paciência ali e me pediu perdão por ter realmente puxado o cachorro daquele jeito. Ele me pediu perdão por ter puxado o cachorro dele daquele jeito. E ele é um excelente menino. Aonde às vezes eu tô longeão, ele passa, que ele trabalha, né? Ele passa, ele me vê e eu vejo ele acenando pra mim. Ganhei um amigo, né? Ao pedir perdão. Essa aí sou eu. Só para fechar mesmo de último, essa semana, eu triste com isso, né? E eu fiquei muito feliz que eu cheguei em casa, quando eu contei essa história para meu esposo é muito calmo. Quem conhece o pastor João sabe que o pastor João é calmo demais, dá até problema. Uma igreja fechou, irmão, por ele não reclamar, por ele não falar, por ele não falar, a igreja acabou fechando, por ele não falar. Né? O profeta se levantou para falar, pastor, o senhor tem que falar quando as pessoas estão erradas, sim. Né? Ele quebrou um negócio, ele ia lá, consertava, mas ele não falava. Ele é calmo demais. Mas não era assim, não. É lavado pelo sangue que ficou assim. E ele foi, quando eu contei para ele, ele falou assim, que absurdo, essas pessoas não te conhecem. E eu achei tão bonitinho quando ele fez isso, mas quando ele falou de novo, absurdo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, essas pessoas não sabem quem você é, elas não conhecem você. Aí eu já vi que ia dar ruim e ele foi lá reclamar. Então, né, eu tô pensando o que eu vou fazer da minha vida, né. Essa semana ele vendo televisão, um casal tava brigando na rua. E o marido estava batendo numa mulher, né? E um homem no meio da multidão, um monte de gente lá, olhando o homem batendo na mulher, ninguém fez nada. Mas um homem se destacou na multidão e foi separar, tirar aquela mulher, para aquele homem parar de bater naquela mulher. Isso no jornal, não sei como meu marido aguenta, isso também está me botando muito para baixo. Como está perto da vinda de Cristo, né? Já reparou? Esse mundo não é pra gente não, irmão. Aceita Jesus, esse mundo não nos pertence. O mundo de Deus é diferente disso aqui. Ele tem um mundo lindo. Aceita Jesus, muda suas atitudes. Tente ser santo, você não vai conseguir. Deus é um cara muito engraçado, ele é um cara muito alegre. Que ele fala, sede santos como eu sou santo. Na verdade, ninguém vai conseguir ser santo como Deus é santo. Né? Ele é muito brincalhão. Mas se esforce, porque é esse esforço que ele vai levar em conta.
É o esforço que você faz. Não é a nota que você tira, mas o esforço que você faz que vai fazer a diferença para morar nesse mundo melhor. E esse homem, ele foi separar, né? Tirar a mulher. E quando ele foi separar, o marido puxou uma faca e deu uma facada nele, né? Ele, ou seja, se esse homem estava com a faca, ele ia esfaquear a esposa e matar a esposa. E esse é até um pedreiro, né? Que foi separar. Ele morreu, deixou sua esposa, deixou seus filhos. Mas aí eu olhando isso, eu pensei assim com Deus, Deus, eu prefiro morrer esfaqueada do que não me meter. Do que eu prefiro morrer esfaqueada do que ver uma injustiça dessa. E infelizmente a gente está tão querendo guardar a nossa própria vida, quando Jesus fala que se a gente perder a nossa vida em amor a Ele, nós vamos ter um galardão muito grande com Ele. Então, se essa mulher me batesse, mesmo que todo mundo lá da reunião, né, tem muita gente que sabe que eu tô certa, mas não vai abrir a boca para me defender e falar, não, fulano, a Márcia tá certa, né? Ela que tá errada, ela que tá fazendo. Ninguém vai. As pessoas estão se acovardando cada dia mais, né? E eu saí como errada e ela como certa. Mas se ela me batesse, eu ia continuar defendendo, eu ia continuar pregando o evangelho. Porque Deus me chamou para pregar o evangelho, né? E não tem profetas. Quando você lê a Bíblia, Micaías, ele levou tapa. Jesus, ele levou tapa. Jeremias foi lançado no calabouço, apanhou, foi chicoteado, era chicoteado. Sabe o que é isso? Por pregar, por falar o que é certo, por defender a justiça. Então, quando você defende Paulo e Silas presos, chicoteado, lançado na prisão, imagina você ficar cantando quando o teu corpo está todo ferido de chicotadas. Imagina você ficar adorando ao Senhor quando você está todo arrebentado. E por que você está preso? Por que você apanhou? Porque você pregou a verdade e a justiça. Então muitas pessoas estão falando, não fala de religião. Não é religião, é caráter, é justiça. Não tem nada a ver com religião. Religião nos afasta de Deus. Agora o caráter, a mudança de caráter e a justiça nos aproximam do Senhor. Eu estou deixando aqui, irmãos, mas sei que muita gente não vai concordar. Como eu falei, a maioria ficou contra mim e a favor dela, né? A maioria mesmo. Mas eu quero deixar aqui que essa pastora Márcia, mesmo que você não concorde comigo, mesmo que você não goste de mim, eu só peço uma coisa. Quando você ouvir falar, pô, teve uma briga, a pastora Márcia estava numa briga, se meteu numa briga, bota isso no seu coração, pastora Márcia, não. Pastora Márcia apanhou. Porque ela prega que quem é cristão apanha e não é vida. Ela apanhou, pode até estar metida numa briga. Ela apanhou. E apanhou por quê? Por praticar a justiça. Beijo na alma.